Depois do modem, impressoras e scanners. Então é muito comum uma impressora estar disponível na rede para os outros computadores. O scanner está disponível para todos os outros computadores da rede. Tem mais algum aí que a gente não citou? Não. É isso aí. Ok? Então, principais dispositivos de hardware, voltando aqui, são os computadores, que podem operar como servidores ou como clientes, as adaptadoras, as placas de rede, pode ser Fast Ethernet, né, cabo para trançado ou Wi-Fi. Tem esse também, eu não botei aqui, é com a placa de rede para fibra ótica, não coloquei, numa hora eu coloco. Antenas, os cabos UTP, aquele cabo par trançado, bastante comum, pode ser azul, pode ser amarelo. Fibra ótica, os centralizadores, roteadores, hubs e switches, modems, no break, patch panel, rack, impressoras e scanners. Ok? Podemos ir? Podemos ir adiante? Então, pessoal, como eu disse para vocês, esses primeiros 45 minutos de aula, uma hora, que não deu uma hora ainda, né, uma hora, a gente ia trabalhar só a parte física da rede, perfeito? Porque agora a gente vai começar a estudar a parte lógica da rede, a parte dos protocolos e programas. Então a gente já tem uma noção de o que é uma rede de computadores, já sabe qual é o hardware utilizado, como é que a gente classifica quanto a distância, quanto a topologia, né, quais são os principais meios de comunicação. Então agora a gente vai entrar na parte lógica da rede. E é aqui, veja bem, é aqui que a gente vai começar a entender a internet. É a partir daqui. Perfeito? Bom, o que a gente vai entender então? Imagina que eu comprei todos aqueles equipamentos que vocês viram ali. Comprei as placas de rede, tenho servidores, botei lá os hubs, os switches, os roteadores, tudo, está tudo conectado certinho, todo o hardware está conectado. Já é possível transmitir dados entre esses dois computadores? Botei lá modems, placas, cabos, sem fio, está tudo conectadinho. Já consigo transmitir dados? Não. Vamos precisar da parte lógica. E o que da parte lógica? Os protocolos de comunicação. E o que é um protocolo de comunicação? Bom, protocolo nada mais é do que um conjunto de regras que vai servir para a execução de uma tarefa qualquer. No caso das redes, vai ser os protocolos que vão definir como os computadores vão se comunicar. Então, veja bem, o que é um protocolo? Entendam assim, ó, um protocolo é um conjunto de regras que vão permitir que computadores diferentes possam se comunicar. Então, o computador nada mais é do que uma linguagem, um idioma em comum entre essas máquinas. É um conjunto de regras, que se as máquinas utilizarem esse mesmo conjunto, vão conseguir se comunicar. Vamos dar um exemplo assim, ó. Imagine um presidente aqui brasileiro, tá? Um presidente aqui nosso. A gente sabe como é a cultura do Brasil, né? O Brasil tem uma cultura assim um pouco mais aberta, né? Mais liberal em relação aí a costumes. Imagina um presidente brasileiro ir lá visitar os Emirados Árabes, cultura árabe, uma cultura já bem mais fechada, né? Uma cultura bem mais baseada em alguns fundamentos assim mais antigos. Então o que acontece? Lá vocês sabem que a esposa não anda do lado do marido, anda mais atrás e tal, tem aquela cultura, né? Bom, então o que acontece? Imagina o presidente brasileiro desembarcando nos Emirados Árabes, ele desce do avião, aperta a mão lá do rei, lá do sheik, e quando ele vê a esposa do sheik um pouco mais atrás, ele dá 3 passos para frente, tira o véu da esposa do sheik e dá 3 beijinhos na esposa do rei. O país árabe vai querer entrar em guerra aqui com o Brasil. Por quê? Porque o presidente quebrou o protocolo. O que é o protocolo? Um conjunto de regras. Que se essas duas culturas tão diferentes utilizarem o mesmo protocolo, vão conseguir conversar. Então, o que permite que uma cultura como a nossa consiga lá conversar com uma cultura diferente? Um conjunto de regras. E esse conjunto de regras é chamado de protocolo. No caso aí dos presidentes, aí, aqui no caso do Brasil, quem é que se preocupa com o protocolo? O Itamaraty, chega lá, ó presidente, você faz assim, desembarca do avião, aperta a mão do rei e a esposa dele você cumprimenta à distância lá, faz uma reverência, faz um cumprimento à distância, não vai encostar na esposa dele. Então o Itamaraty se preocupa com o protocolo. E aqui no caso dos nossos computadores. Então no caso do computador eu quero que vocês guardem o seguinte, ó, essa é a frase, ó. Computadores só vão conseguir se comunicar entre si se utilizarem o mesmo protocolo. Porque o protocolo permite, ó, essa frasezinha aqui do final, ó. Então, o protocolo vai garantir que duas máquinas conseguirão estabelecer um diálogo coerente e efetivo,
independentemente de suas especificidades. O que eu quero dizer com isso, então? Como é que uma máquina que tem sistema operacional Linux consegue conversar com uma máquina que tem sistema operacional Windows? Como é que elas vão conseguir conversar se o sistema operacional é diferente? Porque elas vão usar o mesmo protocolo. Como é que um smartphone consegue conversar com um servidor ou com um computador de mesa, que o hardware é tão diferente? Né? Como é que é o teclado, como é que é mouse, como é que é monitor, tudo isso muda de um smartphone, de um tablet para um computador de mesa. Como é que máquinas tão diferentes, tanto em hardware quanto em software, conseguem conversar, conseguem estabelecer um diálogo? Porque elas vão usar o mesmo protocolo de comunicação. Perfeito? Posso ir adiante? Então, os protocolos vão garantir que duas máquinas consigam estabelecer um diálogo coerente e efetivo, independentemente de suas especificidades. Bom, agora veja bem, existem vários protocolos. Inclusive, o 802.11 é um protocolo. É um dos protocolos. Existem vários. E o 802.11 é um. Mas esse, beleza, já foi nosso estudo. Nós vamos focar agora no estudo do protocolo TCP. Então, vou pedir que vocês me acompanhem agora na apostila, na página do protocolo ISO, página 107. Então, o pessoal que está em casa vai me acompanhando aí na página 107 da apostila. Bom, protocolo TCP, Transmission Control Protocol. O que faz esse protocolo? Por que ele é tão importante? Bom, primeira coisa, ele é o protocolo padrão na internet. Na internet, todas as máquinas que se conectam utilizam o protocolo TCP. E veja bem, olha, vou montar aqui, esse número que eu vou colocar aqui é um número, não é um número absoluto, mas em torno aí de uns 95% das redes locais, que eu posso colocar agora assim, ó, das LANs, utilizam o protocolo TCP. Então, o protocolo TCP é o protocolo padrão na internet. Isso não pode se esquecer. E a maioria das redes locais também utiliza TCP. Mesmo antes dele ser o protocolo padrão na internet, o TCP já era o protocolo mais utilizado nas redes locais. Agora, existem outros protocolos? Sim, existem. Por exemplo, a Novell. Novell é um protocolo. Algumas empresas utilizam o protocolo Novell, é um protocolo bastante seguro. Beleza. Microsoft tem um protocolo, NetBeawin. Esse protocolo é uma porcaria. Até a vez que eu usei lá, bota lixo nisso. Mas enfim, não é, hoje em dia já está bem melhor e tal, mas quando eu usei ainda era na década de 90, ele era muito ruim. Por várias vezes a Microsoft tentou colocar o protocolo NetBeawin como protocolo padrão na internet. Agora veja bem, o protocolo TCP, ele foi criado por hackers. E hackers a gente já sabe que não tem aquela conotação, né, depreciativa, né, aqui para nós. Os hackers para nós são pessoas inteligentes que gostam de computadores e que utilizam esses conhecimentos para desenvolver sistemas. Aquelas que utilizam os conhecimentos para o mal, aqueles são os crackers. Então foram hackers que desenvolveram o protocolo TCP. Então o protocolo TCP é um protocolo aberto. O que a gente quer dizer com isso? Que ele é livre, o código-fonte dele é aberto. Diferente do protocolo NetBeawin e no protocolo Novell. Esses protocolos são proprietários, são protocolos fechados. Lembra daquele conceito de código aberto e código fechado? Pois é. Então, o TCP é um protocolo aberto. Esse é um dos grandes fatores do sucesso dele. Certo? Agora, guarda aí, ó, que o protocolo TCP é um dos protocolos sobre os quais a internet, se assenta o núcleo da internet. Então, bota assim, ó, que o protocolo TCP é o protocolo padrão da internet. Justamente por ser um protocolo aberto. Depois é que tem uma outra camada, a gente vai entender agora que dentro do TCP tem várias camadas, e dentro do TCP tem a camada TCP. Meio confuso, mas a IP é uma das camadas também. Por isso que o pessoal associa TCP e IP, é porque o IP é uma das camadas do TCP, já vamos chegar lá. Ok? Posso ir adiante? Então, olha bem, agora a gente já começou a entrar aqui a palavrinha internet. Ó.
Tá? Até agora a gente não tinha falado nada. Vamos adiante. Agora, olha bem. O protocolo TCP, assim como todos os outros protocolos, é um protocolo em camadas. Tudo isso aqui é o protocolo TCP. E dentro dessas camadas existem outros protocolos. É protocolo dentro do protocolo. Bom, aqui, desculpa, eu até botei modelo D4 aqui, 5 camadas, né? Aqui temos 5 camadas. O que acontece? Aqui estão as 5 camadas do protocolo TCP. Camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de aplicação. E dentro de cada uma dessas camadas existem outros protocolos. Por isso, modelo de pilha. Por que modelo de pilha? Porque os protocolos de uma camada conversam com os protocolos da camada ou inferior ou superior a ela. O que eu quero dizer com isso? Que os dados vão passando de uma camada para outra camada até chegar na camada mais externa. Não é da camada 1 já vai direto para 5, não. Da 1 vai para 2, da 2 vai para 3, da 3 vai para 4, da 4 vai para 5. Então os protocolos da camada 5 conversam com os protocolos da camada 4. Os protocolos da camada 4 conversam com os protocolos da camada 5 e da camada 3. Vocês têm aí na apostila, agora eu vou dar uma explicaçãozinha. Na apostila vocês têm essa imagem, só que com 4 camadas só. Por que com 4? Porque determinados autores juntam essas duas aqui, ó. E para concurso público, a camada de enlace e a camada física, elas não são cobradas em prova, ou é muito raro serem cobradas. Aqui a gente até estudou um pouquinho da camada física aqui. Mas o que é pedido? Mais esses detalhezinhos que a gente viu ali, não é aprofundado o estudo. Porque a camada física, a camada de enlace, a camada física, na verdade a camada, né, é uma camada que basicamente transporta sinal elétrico. Então essas duas camadas são muito técnicas para ser pedido em provas de concurso. Então essas duas camadas a gente acaba sempre juntando numa só. Por isso que eu até coloquei modelo de pilha de 4 camadas. Muitos autores juntam essas duas camadas numa única, para esse fim de estudo. E você me perguntou sobre o protocolo TCP. O TCP também aparece aqui, ó, é um dos protocolos da camada de transporte, mas esse aqui já é outro. Tá, esse aqui já é o Transfer Control Protocol, aquele lá é o Transmission Control Protocol. Um pouquinho diferente. Ok? Posso ir adiante? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho o que cada uma dessas camadas faz. Veja bem, eu coloquei assim, aqui, ó, camadas 1 e 2, que é a camada de enlace e a camada física. Pelo que essas duas camadas são responsáveis? Bom, essas camadas têm função de fazer com que as informações sejam transmitidas pelo mesmo meio de comunicação. Ou seja, utilizando a mesma mídia de compartilhamento. Então, digamos o seguinte, ó, eu tenho aqui o computador A, tenho aqui o computador B. Quero conectar esses dois computadores. O que eles vão ter que ter em comum? O mesmo protocolo. Não importa se aqui usa Windows e aqui usa Linux. Não importa se aqui é um smartphone e aqui é um computador de mesa. Se essas duas máquinas utilizarem o mesmo protocolo, vão conseguir conversar. Então nós vamos utilizar o protocolo TCP. O que faz essa primeira camada do protocolo TCP? A camada de enlace, né? Camada física aqui. Essa primeira camada faz com que esses dois computadores se conectem pela mesma mídia física, ou seja, estão se conectando por modem, estão se conectando por cabo par trançado, estão se conectando, por exemplo, por wireless, por Wi-Fi. É isso que essa primeira camada resolve, a conexão física entre os equipamentos. Como eu disse para vocês, essas duas primeiras camadas, elas não costumam ser pedidas em prova, porque basicamente, na camada física, o que passa por ali é sinal elétrico. Então isso é muito técnico para ser pedido em provas de concurso, a não ser, claro, em provas da área, né, na área de informática. Beleza, uma vez que a camada 1 e 2 aqui resolveram a conexão física, os dados passam para uma segunda camada, que é a camada de rede. Aqui eu vou usar como camada 3 já. O que faz a camada aqui para vocês aí? Está na camada 2, né? Deixa eu até usar a numeração de vocês aí. O que faz a camada de rede? A camada de rede faz o endereçamento da informação. Faz com que a informação chegue até a outra máquina, através de um endereço que todo computador que entra na rede recebe. Esse endereço
que o computador recebe é o tal do IP, o Internet Protocol. O IP é um número que cada computador que entra na rede recebe. Essa camada é uma camada que a gente vai aprofundar o estudo. Essa é uma camada importante. Já vamos falar depois mais dela, vamos aprofundar mais. Depois que os dados passam pela camada do endereçamento, quer dizer, depois que o endereçamento resolveu o problema, os dados vão para a camada de transporte. A camada de transporte é aquela camada que conecta sistemas. Veja bem, a camada física conectava máquinas, equipamentos, através de parte física. A camada de transporte conecta sistemas, então conecta a parte lógica. E como é que a gente explica essa questão aqui? Bom, vocês já devem ter observado que vocês podem estar usando a rede, e na rede vocês podem estar acessando uma página, né, digamos o Facebook. Como também vocês podem estar ouvindo uma rádio na web. Como também podem estar conversando com alguém pelo Skype. Como é que o sistema sabe que determinado pacote de informações que está chegando é do Facebook? O outro pacote que está chegando logo em seguida é do Skype e o outro pacote da rádio online. É porque a camada de transporte é que está resolvendo isso para a gente. É ela que está conectando o meu navegador ao Facebook, o meu Skype ao outro Skype lá do outro usuário. Então é a camada de transporte que faz a conexão lógica entre os, ou seja, conecta os sistemas. Essa camada é uma camada que a gente estuda assim só para cargos assim de auditor, cargos muito específicos. Então não é uma que a gente vai aprofundar muito o estudo. Agora, a camada de aplicação, essa sim, a gente vai aprofundar muito. A camada de, bom, para explicar, deixa eu até voltar essa imagem aqui anterior. O que é bacana no protocolo TCP? Porque o bom do protocolo TCP, um dos grandes lances, que ele foi assim, teve um sucesso no seu propósito, é que o usuário ele não tem que se preocupar com nenhuma dessas outras 4 camadas aqui. Ó. Ou seja, a gente costuma dizer que essas 4 primeiras camadas são transparentes ao usuário. Elas resolvem tudo para o usuário. O usuário só enxerga a camada de aplicação. Esses protocolos que estão aqui. Ó. É aqui que o usuário trabalha. O resto tudo o protocolo TCP resolve. Ou seja, o que o usuário faz? Ele abre o navegador dele, lá no navegador ele bota assim, http://www, alguma página qualquer. Não é isso? Ou então HTTPS, né, para acessar páginas seguras. Ou então SMTP para enviar e-mails, ou FTP para transferir arquivos, ou Telnet para fazer o acesso remoto. Então, repara o seguinte, ó, vou aqui agora eu no meu, estou aqui com o navegador aberto. Aí coloco assim, ó, http://www aprender digital. Muito bem. Eu só coloquei http://aprenderdigital.com.br. Certo? O resto tudo, quem resolveu? Quem é que resolveu o endereçamento? Foi o TCP, a camada de rede. Quem é que conectou aqui o meu navegador ao servidor web, que é onde essa página está hospedada? Foi a camada de transporte. Quem é que fez a conexão física? Foi a camada de enlace. Tá? A camada física. Perfeito? Agora, o que a gente só precisou fazer então? Colocar aqui, ó, HTTP. O resto, tudo quem resolveu foi o TCP. Entenderam? Então, veja bem. Vamos voltar aqui para a nossa imagem anterior. Essas camadas aqui, ó, transporte, rede, enlace, física, elas existem, só que são transparentes para o usuário, ou seja, o usuário só enxerga essas camadas se quiser. Certo? Esse foi um dos grandes aspectos positivos desse protocolo. Então, veja bem, uma das camadas que a gente vai estudar bastante também vai ser a camada de aplicação, porque é aqui que a gente vai trabalhar. Certo? Agora, olha bem o que eu vou explicar para vocês. Se caísse assim na prova, ó, quais são os serviços que a internet oferece? O que vocês iriam responder? Vamos simplificar. Ótimo. Excelente. Bem isso aí mesmo. Olha bem. Qual é o protocolo padrão da internet?
TCP. Então, tudo que a internet oferece para a gente é aquilo que o TCP oferece. A internet não pode oferecer nenhum serviço que não esteja contemplado na camada de aplicação. Todos os serviços que a internet oferece são os serviços da camada de aplicação. Até não coloquei aqui, mas a camada de aplicação também é chamada de camada de serviços. Então, veja bem, quais são os serviços que a internet oferece? Olha aqui, ó. Vou deixar vocês copiarem aí. O serviço que a internet oferece, ó. HTTP, que serviço é esse? Transferência de hipertextos, páginas. É um dos serviços. E HTTPS? HTTPS, né, o HTTP, hipertexto, transferência de hipertexto, só que esse S é uma camada a mais, que é a transferência de hipertexto com segurança. Security, que permite a criptografia das páginas. Depois, o SMTP, aquele protocolo específico para enviar e-mails. Protocolo POP e o IMAP, protocolo específico para receber e-mails. Protocolo Telnet, para acessar computadores remotamente. O protocolo FTP, para transferir arquivos. O protocolo DNS, que a gente vai ver daqui a pouquinho, para poder dar nomes às máquinas. Então, esses são os serviços que a internet oferece. O HTTP, hipertexto, isso é um serviço. E-mail é outro serviço, transferência de mensagens eletrônicas. Acessar computadores remotamente é outro serviço. Transferência de arquivos é outro serviço. Então, esses são os serviços que a internet oferece. São todos os serviços, na verdade, que o protocolo TCP oferece. Certo? Bem perfeita aquela observação. Ok? Podemos ir adiante, então? Nós vamos focar o estudo em duas camadas, na camada de enlace e na camada de aplicação. Essas duas são aqui, para nós, têm um grau maior de importância. E agora a gente vai começar entendendo a questão, então, do IP, certo? O tal do Internet Protocol. O que é o IP? Tá. É a camada de endereçamento, muito bem. Mas como é feito esse endereçamento? É feito através de um número que todo computador que entra na rede recebe. Então vamos lá. O IP, como é que é formado esse número? Me acompanha agora aqui, ó. O IP, ele é formado por um número formado por 4 bytes. A gente já sabe que cada byte é um octeto, né? São 8 bits. Então ele é formado por 4 octetos, por 4 bytes, 4 octetos, todos separados por um ponto. Então fica assim o IP, ó. Esse é o formato binário do IP. É assim que a máquina entende. E esse é o mesmo IP, só que no formato decimal. A maneira com que é visto, com que o usuário vai enxergar o IP. Então a gente pode ver que aqui eu tenho um byte, um octeto, outro byte, outro octeto, outro byte, outro octeto e outro byte. Todos separados por um ponto. Então estão aqui os 4 octetos, ou seja, os 4 bytes separados pelo ponto. Mas isso é a maneira binária. Essa é a maneira decimal. Então a maneira decimal, a maneira que a gente vai enxergar, são 4 valores decimais separados pelo ponto. Perfeito? Agora observa o seguinte, ó. Primeiro vamos voltar, vamos relembrar como é que pode ser o byte. Lembram do byte? Um byte são 8... Me ajuda aí, um byte são 8 bits. Obrigado. Então, um byte em binário poderia ser assim, ó, tudo 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 bits, tudo 0. Isso em decimal representa o 0. Quando o byte é assim, tudo 0, em decimal ele é 0. Mas o byte poderia ser assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Isso em decimal representa 1. Agora, o byte poderia ser assim, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Isso representa o 2 em decimal. Até a última possibilidade do byte. Qual seria a última possibilidade que a gente teria com um byte? A última possibilidade seria ser tudo 1. 1, 1, 1, 1. Isso representa o 255. Então, com 1 byte, ou seja, com 8 bits, a gente consegue representar em decimal do 0 até o 255. Com 1 byte, eu não consigo representar nem valores menores que 0 e nem maiores que 255. Por que você está dizendo isso? Porque, como o IP é formado por 4 bytes, os valores que vão aparecer dentro do byte têm que ser valores que variam entre 0 até, no máximo, 255.
Eu não posso ter valores nem menores que 0 e nem maiores que 255, porque essas não são possibilidades com os bytes. Perfeito? Então, o nosso IP, no formato decimal, serão 4 valores decimais, separados por um ponto, e esses valores decimais têm que variar na faixa do 0 até, no máximo, o 255. Perfeito? Então, o que seriam IPs válidos? Então, aqui nós temos alguns exemplos de IPs válidos. 192.168.1.10. É válido? Está dentro da faixa? São 4 valores? Estão separados pelo ponto? Beleza. Todos, né? Estão dentro da faixa, são 4 valores separados por um ponto. Todos válidos. Agora, o que não seria possível para um IP? Posso ter lá o 256? Não, saiu da faixa. Pode ser só 3 valores? Não. Pode ser separado por 2 pontos? Não. Pode ter um outro valor lá no final, fora da faixa? Não. Perfeito? Então, os IPs são formados por 4 valores, para nós, né, exibidos em decimal, e tem que variar entre 0 até no máximo 255. Ok? Então, primeiro conceito do IP, ó. IP tem vários conceitos que a gente vai guardar. Tem que variar, são 4 bytes. Tem que ser entre 0 e 255. Agora, olha só, o IP é um número único na rede. Não tem 2 computadores com o mesmo IP, na mesma rede. IP único na rede. Não pode ter 2 computadores com o mesmo número, né? Com o mesmo IP. Já imaginou 2 pessoas com o mesmo CPF aqui no Brasil? Aí o cara paga o imposto de renda. Quem é que pagou? É o Paulo ou é o João? Ou então, né? Vai cobrar o imposto, vai pedir um benefício. É tudo pelo CPF, né? Agora, em países diferentes, pode ter 2 pessoas com o mesmo CPF? Em países diferentes? Sim, né? Em países diferentes. Então, na mesma rede, posso ter duas máquinas com o mesmo IP? Não. Em redes diferentes, sim? Sim. O que eu quero dizer com isso? Que um IP que aparece aqui na rede do curso, aqui é a rede do curso, ele pode se repetir lá na minha casa? Pode, lá é a rede da minha casa, lá é a LAN da minha casa, aqui é a LAN do curso. Lá na casa de vocês é a LAN da casa de vocês, a gente já entendeu isso. Que na minha casa eu tenho uma LAN, aqui o curso tem outra LAN, então são redes separadas. Perfeito? Tem um IP na rede e um IP na internet. Vamos chegar lá. Eu tenho um esquema aqui que vai esclarear tudo isso. Pode ficar tranquilo, nós já vamos resolver essa pergunta. Essa dúvida que você tem é uma dúvida bem comum e já vou resolver ela em 3 minutinhos. Ok? Agora, olha bem. Guarda essa outra questão aqui, ó. O IP é um número que se reconfigura, ou seja, ele pode mudar quando eu troco de rede. Guarde esses primeiros conceitos. Então, é um número formado por 4 bytes, tem que ficar na faixa do entre 0 e 255. Ele é um IP único na rede, não pode na mesma rede ter 2 máquinas com o mesmo IP, mas ele é um número que muda, ele se reconfigura conforme eu troco de rede. Ok? Posso ir adiante? Então, olha só, aqui que está tudo. Ó. Agora larguem tudo, o pessoal que está em casa também, larga tudo e concentra aqui nessas imagens, porque agora é que vai resolver todos esses detalhes. Olha bem, eu estou aqui na rede local do curso. Essa é a LAN do curso. Perfeito? Tem os funcionários estão com os computadores conectados por cabo ao roteador. Tem outros computadores que estão conectados sem fio, ou smartphones ou notebooks por sem fio a esse roteador. Então esse é o nosso centralizador de rede. Então isso aqui é a nossa rede local. Semelhante à nossa casa, né? Nossa casa não é mais ou menos isso? Na casa de vocês não é mais ou menos assim? Vocês não têm lá um centralizador? E nesse centralizador não estão conectados alguns computadores de mesa, mas quando vocês chegam com seus smartphones, quando chegam com seus laptops, seus tablets, usam o mesmo centralizador para se conectar à internet? Muito bem, isso aqui é a rede local, é a LAN do curso. Bom, o que acontece? Só cuida do seguinte, ó, esse equipamento
repara que isso na verdade são dois. É que hoje em dia ele vem com os dois já embutidos um no outro, mas na verdade antigamente eram duas caixinhas, uma para o roteador e a outra para o modem. Só que hoje já está vindo no mesmo equipamento, então a mesma caixinha está com os dois equipamentos juntos. Então entendam, que eu não botei aqui separados, mas entendam que na verdade tem duas funções esse equipamento. Uma função como roteador, como centralizador, e uma outra função como modem. E o modem a gente sabe que permite conectar o nosso computador a outros computadores utilizando a linha telefônica. Perfeito? Então tem ali minha rede local. Ó. Vamos puxar ela para o lado ali para... Agora, olha bem, nessa rede local, cada computador tem o seu próprio IP. Então esses IPs que eu coloquei em azul são os IPs da rede local. Então, por exemplo, o meu notebook, 192.168.0.15. É válido esse IP? Esses IPs aqui todos são válidos, estão na faixa, são 4 valores separados por um ponto. Beleza. E o roteador também tem um IP, porque ele é o centralizador, então ele também tem seu próprio IP. Ele é chamado o gateway da rede. Ele é a porta principal da nossa rede, digamos assim. Então o que acontece? Quem está fazendo a centralização de tudo isso é o nosso roteador. Perfeito? Agora eu pergunto, se eu quero me conectar, se eu quero que essa minha rede, veja bem, até aqui nós não falamos nada da internet, tem minha rede aqui está conectada à internet? Não, nesse momento não. Quer dizer o que com isso? Que todos os computadores dessa rede conseguem trocar dados entre si, mas só entre si aqui, não com computadores que estão em outra rede que é a internet. Se eu quiser me conectar à internet, eu vou ter que contratar um serviço de banda larga, um serviço com alguma operadora da internet. Perfeito? Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, fui lá, aluguei lá um apartamento, beleza. Aluguei o apartamento, eu já tinha meus computadores, o meu roteador, isso eu já tinha. Cheguei lá no apartamento, conectei todos os meus equipamentos, formei uma rede local. Eu já tinha conexão com a internet? Ainda não. Eu não tinha feito o contrato com a operadora, só depois é que eu fiz o contrato com a operadora. Então, os computadores aqui na rede local conseguiriam trocar dados, mas eu ainda não tinha o ponto de acesso com a internet. Por isso que é sempre bom vocês não tomarem um pouquinho de cuidado, porque às vezes o pessoal tem às vezes assim, ele se engana num determinado ponto dizendo assim, ó, como é que eu vou me expressar bem? Deixa eu usar bem as palavras que o pessoal costuma dizer. O pessoal costuma dizer assim, ó, me fornece a senha do roteador sem fio para eu acessar a internet. Por exemplo, aqui no curso, o curso tem uma rede sem fio, né? Aí o pessoal chega ali no atendimento e diz assim para as meninas, meninas, vocês podem me fornecer a senha do roteador para acessar a internet? Pode ser que o curso tenha uma rede local, mas não necessariamente essa rede local tem acesso com a internet. Entrar na rede do curso não significa que eu já estou entrando na internet. E é essa questão que eu quero deixar isso bem claro. Porque é muito comum o pessoal confundir a rede local, que é uma rede aqui embaixo, com a internet, que é a rede acima, que interliga todas as outras redes. Para que essa rede local tenha um acesso à internet, nós teremos que ter então um provedor de internet, um provedor de acesso. Os provedores, veja bem, não são servidores. Provedor é uma empresa que provê o acesso à internet. Muito bem. Então o que acontece? O nosso modem, ele vai conectado, agora o modem, ó, já falando do modem. O modem é o que nos conecta no nosso provedor. E do provedor de acesso é que a gente vai ter efetivamente o acesso à internet, que hoje a gente representa em forma de nuvem. Então é do provedor que a gente vai ter acesso à internet. Perfeito? Agora, cada um desses servidores na internet tem que ter o seu próprio IP. Não é isso? Porque como é que é feito todo o endereçamento? Como é que eu chego até o Gmail? Como é que eu chego até o Yahoo? Como é que eu chego até o site da Globo? É através do IP. Lembra que é o IP que faz o endereçamento. Então, cada um desses servidores tem o seu próprio IP. Inclusive, o meu modem, ó. Só que esse IP agora, veja bem, esse equipamento agora tem 2 IPs. Por que 2? Um é do roteador, é o da rede local. Eu disse que os IPs que estavam em azul eram os IPs da rede local. Mas essa máquina também recebeu um IP, que é o IP do modem.
E quem é que atribuiu esse IP para o modem? Quem atribuiu esse IP em vermelho foi o nosso provedor de acesso. Então esse equipamento, na verdade são dois equipamentos, cada um tem seu próprio IP. E quem atribuiu aquele IP é o provedor de acesso. E quando o provedor de acesso atribuiu esse IP para o nosso modem, ele anotou lá, ó, que ele passou para aquele modem, né, o IP 189.101.236.43. Esse IP ele forneceu para esse telefone, nesse dia e nesse horário. Ele anotou tudo isso aqui, ficou registrado nele. Para quem que ele atribuiu esse IP? Muito bem. Aí eu estou aqui no meu computador, aqui, ó. Aí eu quero acessar o site da Globo, ou o site do UOL. Aí eu pego aqui no meu computador, o que eu tenho que fazer? Digitar o IP do provedor de conteúdo. O que é o provedor de conteúdo? São os servidores de conteúdo. E o IP do UOL é 200.221.245. Então aqui na minha máquina eu digito o IP do UOL. O que acontece quando eu digitar o IP do UOL aqui na minha máquina? Bom, a minha máquina vai procurar esse IP na rede. Como que ela vai procurar? Ela vai lá no roteador e perguntar para o roteador quem é que tem esse IP. Como esse IP, aqui 200.221.245, não é um IP da rede local, o que vai fazer o meu roteador? Ele vai mudar o meu IP, vai pegar esse IP do modem, trocar o IP, por isso que o IP é um número que, ó, ele se reconfigura. Ou seja, quando eu saio da rede local, o meu roteador troca o IP, que era 192.168.015 para 189.101.236.43. Porque esse IP é o IP da internet. Então entendam que aqui, ó, eu não vou poder riscar, mas entendam que aqui separa a rede local da internet. O que está separando? Até o roteador é rede local. Do roteador para fora, ou seja, do modem para cá, é a internet. Perfeito? Então olha bem, na rede local eu estava com um IP, mas quando eu entro na internet eu entro por outro IP. É aquela questão que você estava me perguntando, certo? Então na rede local o nosso computador tem um IP, mas quando ele entra na internet ele entra com outro IP. E esse outro IP foi atribuído por quem? Pelo provedor de acesso. Bom, muito bem. Aí eu digitei, então voltando, digitei o IP do UOL aqui no meu computador. Meu computador procurou o IP do UOL na rede local, no roteador. O roteador não encontrou na rede local. O que ele fez então? Foi buscar na internet. Mas quando ele foi buscar esse IP na internet, ele fez a troca do IP. Muito bem. Fiz a busca na internet, achei o IP. A resposta do servidor do UOL vem para qual máquina? Vem para esse IP aqui, ó, 189.101.236.43. Quando chega aqui, o nosso roteador, por isso o nome roteador, ele troca a rota e muda para o IP da minha máquina. Então a função do roteador é modificar essa rota, modificar o IP. Essa é a função do roteador. Fazer esse roteamento. Certo? Então vamos de novo. Como é que é feito todo o endereço na rede? Através do IP. O IP é um número formado por 4 bytes, mas que para o usuário aparece em decimal. E esses 4 valores decimais que aparecem para o usuário tem que ser na faixa entre 0 e 255. Entendemos que o IP é um número único na rede onde ele está. Aqui nessa rede local não tem 2 máquinas com o mesmo IP. Assim como na internet não tem 2 máquinas com o mesmo IP. Então o IP é um número único na rede. Só que esse IP ele pode mudar, ele se reconfigura. Quando eu troco de rede, o IP muda. E quem é que faz essa troca de IP? O roteador. Ok? Então veja bem, olha agora, vamos para a prática. Vou descobrir aqui primeiro o IP do UOL, tá? Esse IP que eu coloquei aqui, os servidores às vezes mudam o IP, então vou descobrir o IP atual. Ó. Ping uol.com.br. E o IP do UOL é 147, tá ali, ó. Desculpe, 200. É aquele mesmo que eu tinha anotado lá? Não.
200, 147, 6742. É válido? 142? Ah, é 142. É válido? Isso aqui é possível? Sim, né? Se ele está usando. Senão ninguém estaria acessando o UOL, né? A resposta poderia ser mais... Então, olha só. Estou aqui no meu navegador. Ó. Quero acessar o UOL. O que eu faço? Não. Digito o IP. Me ajuda aí. 200. 147, é isso? Ponto 67142. Ok? Tô certo? É isso aí mesmo? Não digitei nada errado? Então vou lá. Enter. Vamos aguardar. Download de rede de computadores. PPPX. Concluído. Digitei certo IP. 200. Ali, ó. Tá carregando. Tá demorando um pouquinho, mas carregou. Como é que eu cheguei lá no UOL? Pelo IP. Como é que é feito todo o endereçamento na rede? Pelo IP. Então vamos de novo para aquele nosso esquema ali, ó. Senão vocês vão ficar lendo as notícias aí. Olha lá. Na minha máquina eu digitei o IP do UOL. Digitei aqui, ó. Vocês puderam constatar. A minha máquina foi buscar onde esse IP? Digitei o IP, ele foi buscar na rede local. E quem é que está controlando todos os IPs da rede local? Quem é que está gerenciando todos esses IPs? O meu roteador. Então ele veio aqui no roteador procurar o IP. O roteador procurou o IP na rede local, não achou. Então ele foi buscar onde? Na internet. E quando ele foi buscar na internet, ele fez o quê? Ele mudou o IP da minha máquina, o IP da rede local, para o IP da internet. Esse IP aqui. Ó. E esse IP foi atribuído por quem? Pelo nosso provedor de acesso. Quando o provedor de acesso atribui o IP para a nossa máquina, ele registra lá para quem que ele atribui esse IP. Registrou, que em tal dia, tal horário, ele atribuiu aquele IP para aquele telefone. Certo? Muito bem. Cheguei lá, digitei o IP do UOL, cheguei lá no UOL. O UOL, quando foi responder a minha requisição, né? Foi responder a requisição. Respondeu para qual IP? Para o IP do meu modem. Quando a informação chegou aqui no meu modem, o que meu modem fez? Passou para o roteador e o roteador trocou a rota e enviou para a minha máquina certinho. Então essa é a função do roteador, fazer essa modificação de IP. Certo? Posso ir adiante? Também, aqui tem também, mas eu não quis entrar no... Senão ia ficar muito confuso, mas também tem IPs, e tem mais, o servidor da DNS tem IP, sim. Todo mundo tem... Não, quando é conflito de... Não. Quando dá conflito de IP, significa que tem alguma outra máquina na rede local com o mesmo IP da tua. Não é na internet, é na rede local. Na internet, o provedor ele não faz isso, ele corrige isso, ele não atribui na internet 2 IPs para a mesma máquina. Tá. Ok? Só para cuidar disso aí, tem algum problema na administração aqui dos IPs da rede local. Tá? Provavelmente aqui o teu roteador atribuiu aquele IP que estava sendo usado para outro computador que entrou. Depois a gente vai ver que tem IP dinâmico e IP estático. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre IP daqui a pouquinho. Entendido essa primeira parte? Tá aí tudo bem? Então, tudo feito por IP. Só deixa eu cuidar aqui o horário para eu não extrapolar. Já passamos no intervalo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma... Não, só deixa eu fazer mais um comentáriozinho e a gente faz um intervalo. E os IPs agora, vamos falar só mais um detalhezinho. Eles podem ser estáticos ou dinâmicos. Estático ou fixo e os IPs dinâmicos. O que é um IP estático? É sempre o mesmo. E o que é o IP dinâmico? Pode mudar quando eu ligo o computador. IP estático. Minha máquina tem sempre o mesmo IP. O equipamento recebe sempre o mesmo IP. IP dinâmico. Quando eu ligo o equipamento, ele pode ou não receber o mesmo IP. Os servidores têm que ter sempre o mesmo IP. Já imaginou você ter um amigo e o telefone do teu amigo mudar todos os dias? Como é que você vai ligar para ele?
Então a mesma coisa, eu quero me conectar ao servidor e todo dia o IP do servidor muda. Como é que vai ser isso? Então imagina como iria ser complicado. Então os servidores têm IP fixo, sempre mesmo IP estático. Agora, nós quando contratamos o serviço do provedor, contratamos esse serviço, normalmente a gente contrata com IP dinâmico. O que é o IP dinâmico? Toda vez que eu ligo o modem, o nosso provedor atribui um novo IP para o modem. Paulo, eu poderia contratar um IP fixo para o meu modem? Poderia. Meu modem receber sempre o mesmo IP? Poderia. Você vai pagar R$50 a mais de internet para que teu modem receba sempre o mesmo IP. Tem vantagens em ter IP fixo? Tem, mas é só para quem precisa ter IP fixo. Depois eu posso falar quais as necessidades de um IP fixo. Tá? Mas no caso do usuário doméstico, ele não precisa contratar esse serviço de IP fixo. Então, normalmente, o usuário contrata um serviço de IP dinâmico, que é o mais barato de todos. E também aqui na rede local, normalmente as redes locais, as mais simples, são montadas com IP dinâmico. Quem atribui esse IP é o roteador. Toda vez que a gente liga o nosso computador, o nosso roteador atribui um novo IP para o nosso computador. Às vezes atribui o mesmo, mas pode atribuir um novo. Então, fazendo com IP dinâmico, a rede fica mais fácil de ser montada. Por quê? Porque não precisa de um administrador de rede. Eu chego aqui, ligo o meu notebook e o IP que vai ser atribuído para o meu notebook, quem vai fazer isso é o roteador automaticamente. O que pode acontecer, como você falou, de, às vezes, o roteador atribuir 2 IPs para a mesma máquina. Desculpe, 2 IPs iguais para máquinas diferentes. Aí que ele dá o conflito do IP. Certo? Agora, eu poderia ter aqui na nossa rede local IP estático, IP fixo, cada máquina ter sempre o mesmo IP? Poderia. Só que aí exigiria mais do administrador de rede, porque cada máquina que for entrar na rede precisa ser configurada para isso. Se eu não quiser ter o administrador, quer dizer, não quero ter que configurar cada máquina para entrar na rede, eu deixo com IP dinâmico a rede local. Então, as redes mais comuns são com IPs dinâmicos, as redes locais mais comuns são com IPs dinâmicos, e também o mais comum é o nosso modem também receber um IP dinâmico. Toda vez que eu ligo, ele recebe um novo IP. Agora, o que eu recomendo? Na nossa casa, como eu disse para vocês, toda vez que eu ligo o modem, ele recebe um novo IP. Então, eu recomendo que vocês, de vez em quando, desliguem o modem. Justamente para trocar o IP. Porque se eu mantenho por muito tempo o mesmo IP, acaba por facilitar a invasão de sistemas, a invasão do computador. Por quê? Se a máquina tem sempre o mesmo endereço, facilita muito para quem está tentando invadir. Então é bom, de vez em quando, vocês renovarem o IP do modem. Como é que renova? Só desliga o modem, deixa uns 5 minutinhos desligado, liga de novo. Quando ele ligar novamente, ele vai buscar um novo IP e o provedor provavelmente vai atribuir um novo IP. Perfeito? Então agora a gente faz a pausa. Agradeço para vocês nesse primeiro momento. A gente faz uma pausa de uns 10, 15 minutinhos. E voltamos depois do intervalo, terminando essa parte de endereçamento.